Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Observador? Às 6 da tarde, começa agora o jornal com Martim Madeira. E Martim, começamos com a atualidade nacional. Houve um acidente grave na ponte 25 de Abril. No sentido Sul-Lisboa ou Almada-Lisboa, é o que indica pelo menos a Luz ao Ponto, a Rádio Observador. Pelo menos a via central e a via da direita estão cortadas. Também no sentido contrário, no sentido norte-sul, há paragens a partir do eixo central da ponte. É todas as informações que por agora temos sobre este acidente grave. Em breve, nos próximos noticiários, também na síntese informativa, vamos dar mais informações sobre este acidente. Falamos também das crises na Europa. Nos incêndios na Grécia, 2 helicópteros colidiram enquanto ajudavam a controlar o incêndio em Atenas. De acordo com a BBC News, cada helicóptero tinha uma equipa de 2 pessoas. A colisão deu-se na zona de Psata, e há uma na zona nordeste de Atenas. Também, neste preciso momento, há uma operação de busca e salvamento para encontrar estes helicópteros, bem como também toda a tripulação, sendo que são 4 homens a serem procurados pelas autoridades gregas. E em Ceuta, a morgue, neste momento, já conta com 88 corpos. É o que revela ao jornal El País, o autarca da cidade. Isto apesar dos números avançados pelo governo espanhol apenas indicarem 72 vítimas mortais. O governante lamenta as mortes de um lado e do outro da fronteira. Segundo o autarca, o Marrocos também está a retirar algumas vítimas da água. Neste momento também o exército espanhol estava a distribuir água aos migrantes que continuam em Ceuta e, diretamente de Ceuta, a enviada especial do Observador, Inês Andrés Figueiredo, explica que o governo espanhol está a concentrar os migrantes em 2 locais para assegurar a organização da cidade. Então houve aqui uma espécie de tentativa de centralizar as pessoas em 2 espaços. Um deles é o SETI, que é a organização de alojamento temporário para os migrantes, que já estava cheia mesmo antes desta crise começar. As pessoas estão à porta, não têm comida, não têm água e, portanto, tornou-se ali a situação um pouco complicada. E depois na praia, quando se desce deste centro, vai-se ter uma praia, uma estrada curta que vai levar a uma praia, e o que as autoridades espanholas fizeram foi tentar reter o máximo de pessoas possível nessa praia para que não andem pela cidade a deambular. A repórter enviada especial do Observador a Ceuta, Inês André Figueiredo, com novas atualizações diretamente da cidade autónoma espanhola. O líder do Partido Radical de Direita espanhol, o Partido Vox, diz que a entrada de migrantes em Ceuta é um ato de guerra promovido por Marrocos. Em Ceuta, Santiago Abascal reitera a ideia propagada nas redes sociais de que Marrocos colocou deliberadamente estes migrantes em Ceuta. O líder do Vox fala numa invasão e num ataque à soberania espanhola. Estamos perante um ataque brutal à nossa soberania e à segurança dos espanhóis. Estamos perante uma invasão e perante um ato de guerra promovido por Marrocos e permitido por Pedro Sánchez de diferentes maneiras. Na rede social X, Santiago Abascal afirma também que em Ceuta estão milhares e milhares de invasores que não regressaram e também que não regressaram a Marrocos quaisquer migrantes, apesar das forças de segurança espanholas e do governo espanhol dizerem que voltaram cerca de 73 mil pessoas. E o representante do governo espanhol em Ceuta diz que a entrada de milhares de migrantes vindos de Marrocos obrigou à criação de um centro de acolhimento e triagem. Em conferência de imprensa, Miguel Pérez Triano afirma que foi necessário recorrer a medidas excepcionais para atender todas as pessoas que chegavam por mar e garantir a segurança da cidade. O representante diz que procedeu à organização de um novo centro de acolhimento de migrantes para triagem e admissão em centros de estadia temporária. Estamos falando até esse momento dessas crises migratórias. Até aquele momento estivemos a discutir as crises migratórias que enfrentamos e as medidas adotadas para lidar com elas. As medidas adotadas naquele período que anunciámos justamente naquela quinta-feira
incluiu o aumento em 9 pessoas do efetivo do Serviço Marítimo da Guarda Civil. Além disso, iniciaram-se os preparativos para um centro temporário de acolhimento e triagem. Trata-se de um novo tipo de instalação introduzido pelo Pacto Europeu sobre Migração e Asilo, que é concebido como local onde a Polícia Nacional pode manter migrantes para realizar a triagem antes que eles passem por trâmites posteriores ou sejam admitidos em um centro de estada temporária. Miguel Pérez Triano diz ainda que o que aconteceu foi uma clara violação da integridade territorial de Ceuta e que está em permanente contacto com o governo espanhol na resposta à crise migratória. Entretanto, o Papa diz estar atento ao que considera ser uma situação alarmante. O Leão XIV deixa uma oração a todos os que estão envolvidos nesta crise. No Vaticano, o líder da Igreja Católica pede soluções para os problemas e assegura que Ceuta precisa de paz, estabilidade e justiça. Sigo com preocupação a alarmante situação em Ceuta. Sigo com preocupação a alarmante situação em Ceuta. Peço a Deus, por intercessão do Nosso Senhor de África, que se possam encontrar soluções de paz, estabilidade e justiça. Continuemos a pregar pela paz, porque no mundo existe uma guerra. Temos de encontrar soluções diplomáticas para os conflitos. Recordemos todas as vítimas das hostilidades, sobretudo as mais fracas e indefesas, crianças, idosos e doentes. Bambini, anziani, malati. O Papa Leão XIV no Vaticano a garantir que a Igreja está atenta à situação em Ceuta. E viajamos agora até ao Médio Oriente. Donald Trump diz que cancelou o ataque previsto contra o Irão por estar perto de fechar um acordo. O presidente norte-americano afirma que estava pronto para atacar o Irão com um terror e força militar que não eram vistos desde a Segunda Guerra Mundial, mas explica que aceitou travar a ofensiva a pedido do Irão e de outros países do Médio Oriente após terem sido alcançadas bases para um novo acordo. É o que escreve Trump numa publicação na rede social Truth Social. Ora, a Arábia Saudita foi um dos países a influenciar mais esta decisão de Donald Trump, mas de acordo com o Wall Street Journal, houve um país que pediu o contrário. Os Emirados Árabes Unidos terão pedido a Trump para avançar com os ataques ao Irão e para os Estados Unidos terem uma ação mais decisiva. O argumento dos Emirados é que a Guarda Revolucionária Iraniana não vai aceitar quaisquer termos se os Estados Unidos não tomarem ações ousadas, como, por exemplo, tomarem controle do Estreito de Hormuz ou realizarem uma invasão terrestre. O que é facto é que, neste preciso momento, é uma notícia também de última hora, o Irão garante que o Estreito de Hormuz não vai regressar à situação pré-guerra. Uma informação dada pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghai, afirma que o Estreito de Hormuz não vai voltar à situação de pré-guerra, diz que as negociações em curso entre o Irão e Omã sobre uma via navegável não têm qualquer relação ou com a abertura ou o encerramento do Estreito de Hormuz. Acrescenta que o encerramento do Estreito se deveu à sabotagem dos Estados Unidos e ao bloqueio naval que os Estados Unidos impuseram contra o Irão. Portanto, aqui o Irão a deixar claro de que o Estreito de Hormuz não vai voltar ao que era e também de que as negociações com os Estados Unidos podem não estar nos melhores termos. E, Martim, um drone militar norte-americano aterrou na base das Lajes, na Ilha Terceira. Aconteceu durante a madrugada deste domingo, um drone Reaper Q9 norte-americano, um dos drones mais mortíferos dos Estados Unidos, que tinha como destino a base aérea de Al-Azraq, na Jordânia. É o que indica a CNN Portugal. Tratou-se de uma paragem técnica para abastecimento que durou cerca de 4 horas. Os Estados Unidos têm utilizado a base das Lajes para pousar estes drones ao abrigo da autorização concedida pelo governo português. E na atualidade nacional, os incêndios em curso no distrito de Vila Real entraram em fase de resolução. Aquele que continua a concentrar mais operacionais é o incêndio em Valpaços. À luz, a Proteção Civil adianta que o incêndio sofreu reacendimentos fortes durante a noite. Garante, no entanto, que foram combatidos e que o incêndio se encontra controlado. O comandante confirma ainda que os operacionais e os meios vão continuar no terreno para que as chamas não voltem a sair do controlo. O incêndio em Valpaços tem neste momento mais de 700 operacionais no terreno, apoiados por 240 viaturas e 3 meios aéreos. A Proteção Civil explica que o incêndio está controlado, mas ainda não foi extinto. E a iniciativa Cidadãos pela Cibersegurança pediu esclarecimentos sobre os dados pessoais no sistema Volta. Os esclarecimentos que foram pedidos à Comissão Nacional de Proteção de Dados destinados a este depósito e reembolso de embalagens. A iniciativa explica que o valor do depósito pode ser creditado em cartões de vitalização ou contas de cliente e, portanto, procura estabelecer se os operadores podem associar devoluções à identidade dos consumidores. Segundo o Cidadãos para a Cibersegurança, esta associação pode permitir conhecer onde e quando uma determinada embalagem foi comprada e devolvida e pode ainda dar acesso
acesso aos padrões de consumo, hábitos de deslocação ou percursos habituais. A iniciativa afirma que esta informação é potencialmente valiosa para fins comerciais e também exige saber se existem limites ao uso destes dados, se são transmitidos e para que finalidade. Ainda sobre o acidente na ponte 25 de Abril, de facto o trânsito está cortado, como dizíamos há pouco, e de acordo com o Correio da Manhã, pelo menos indica que foi um acidente entre um caminhão e um motociclo que, de acordo com a CMTV, foram destacadas ambulâncias, uma viatura de emergência e também uma viatura da PSP. Teremos mais informações sobre este acidente daqui a pouco. É assim que fechamos o Jornal das 6, edição do jornalista Martim Madeira.